Muito bem, estamos aqui com ela, Isa Labate, nosso quadro de todo sábado com Passando a Limpo a Semana do Palmeiras, né? Tudo bem, Isa? Tudo certo, Massa? Olá para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Ô, Isa, eu quero te ouvir, porque a Semana do Palmeiras, claro, ela para na quinta-feira, né? E parece que ainda, mesmo quase 48 horas, amanhã tem jogo já, Botafogo, Campeonato Brasileiro. Mas parece que não ficou muito abaixo, né? Eu queria te ouvir. Eu não vou falar nada, não quero te induzir a nada. Eu quero te ouvir. O que foi que você Tá, viu, ou o que só você viu, como diria o saudoso Silvio Luiz? vamos lá. Até gravei um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais, né, depois do jogo, ontem. E eu acho que a grande diferença entre as duas equipes foi a parte mental, sabe, Massa? Eu vi um Corinthians mentalmente muito forte e muito pronto para esse confronto, muito dentro do confronto, sentindo essa final, sentindo o clássico. E o Palmeiras não me passou essa impressão. Me passou a impressão de uma equipe um pouco frágil mentalmente. Não sei nem se essa é a palavra certa, mas parece que as duas equipes estavam em rotações diferentes. Eu acho que isso fez muita diferença dentro de campo. É claro que o Palmeiras perde a final no primeiro jogo, quando perde em casa, né? Porque um empate fora de casa é até um resultado normal, mas perder o jogo dentro de casa, na primeira partida, o Palmeiras já chega com uma responsabilidade de fazer o resultado. Então eu achei que o Palmeiras sentiu um pouco. E aí, a gente vai pensar na temporada como um todo, né, Massa? O que o Palmeiras precisa fazer para melhorar o seu desempenho. Acho que desde há uns 2 anos já, talvez, o Palmeiras tenha apresentado algumas dificuldades e algumas deficiências. Nesse ano de 2025, o elenco está mais reforçado. Ainda tem alguns jogadores para entrar, né? O Maurício volta de lesão, o Paulinho vai entrar, Evangelista. E aí, com os treinamentos e com essas peças que o Abel tem à disposição, a gente espera que todos esses problemas sejam sanados. Mas nessa final, acho que tudo ficou muito evidente. Por exemplo, é um time que não tem criatividade. O Palmeiras até mantém a posse de bola, muitas vezes, em muitas partidas, mas parece que em um certo momento não tem paciência para ficar trabalhando essa bola até encontrar o espaço. E aí utiliza qual recurso? Do chutão, né? Que a grande maioria das vezes não dá em nada. Não dá para a gente, por exemplo, exigir que o Vitor Roque faça gols que, aliás, para mim, ele tem sido importante, apesar de ter entrado agora, de ainda ter que pegar entrosamento, ele foi o cara que sofreu o pênalti contra o São Paulo, que sofreu o pênalti contra o Corinthians, que forçou a expulsão do Félix Torres. Só que para ele fazer gol, ele precisa receber bola em boas condições. Ele não tem recebido bolas em boas condições. Acho que falta aproximação dos jogadores. Eu acho que essa criatividade realmente está faltando, e aí muito se falou, né? A gente vê na internet todo mundo crucificar o Veiga. É claro que ele tem uma parcela de culpa nesse caso, porque ele tem a bola do jogo, ele tem a oportunidade de converter o pênalti, de colocar o Palmeiras em igualdade no confronto, e ele perde. Mas eu acho muito injusto a gente colocar todo o peso da perda do título nele, porque ele é um cara que nunca se escondeu para o jogo. E ele é um cara que normalmente não é a principal característica dele ter essa criatividade. Ele é um meia que sempre foi muito forte pela sua aproximação no ataque, de chegar já atacando e batendo e chutando de fora da área e tendo um poder de finalização. Então, acho que o Abel tem que encontrar alguma forma aí de, claro, resgatar o futebol do Veiga, mas também de, com outras peças, resgatar essa criatividade do meio-campo. Agora a gente vai ter que ver o que se desenrola aí durante a temporada. Mais uma vez, reforço que dessa vez o Abel tem elenco. E, bom, é muito ruim você perder um clássico numa final de Campeonato Paulista, e ainda mais na circunstância de ter dado uma ressuscitada, vamos dizer assim, no adversário que tinha sido eliminado na Libertadores há pouco, mas ainda tem uma temporada inteira pela frente, né? Então não dá para jogar a toalha de forma alguma. Você vê condições do Abel Ferreira fazer esse trabalho?
Eu tenho feito essa pergunta a todos os meus parceiros, né? Ontem conversei com o Danilo Lavieri, perguntei a ele e estou perguntando a você. Eu não gosto desse papo de coach. Você sabe que eu trabalhei 20 anos quase na mesma empresa, e aí quando você toma um pé na bunda, com todo respeito, ou nas nádegas, enfim, ou nos fundilhos, às vezes a gente se apega no coach, né? Aquele sujeito que fala, ou aquela mulher, ou homem, sei lá, não importa, que fala assim: o ciclo acabou, vai abrir, vai melhorar para você. Eu falei, mas que raios de ciclo? Eu não queria sair, não queria que isso acontecesse. Então, eu não gosto muito desse papinho furado aí. Mas antes eu peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e seu comentário também. Você perguntando sobre o Abel, ele é capaz, ele quer? Qual é a tua visão? Porque de fato a direção fez a parte dela, entregou os reforços que ele quis, né? Ele tem o 9, ele tem o Evangelista, ele tem meia, tem dois, até três, se você contar o Felipe Anderson, que foi abduzido, ele tem jogador pro lado, ele tem Paulinho, enfim, cara. Aí isso acho que até o palmeirense mais fanático pode até dizer, falar, eu não gosto dos caras, ok, mas que contratou, né, Isa? E aí? Exatamente, exatamente. Hoje ele tem elenco, ele tem material humano. E eu acho que ele tem capacidade sim para fazer esse time jogar. Não é possível que o mesmo treinador que montou aquele time em alguns momentos nem tinha o elenco tão recheado como tem agora, montou aquele time de 2020, 21, ali 22, conseguiu fazer o negócio engrenar e não consiga agora. Mas assim, é inevitável a gente se perguntar por que, que o time não tem conseguido jogar e não é de hoje. E aí, né, às vezes a gente vê alguns comentários, massa, de torcedor, pô, mas você tá falando que o Palmeiras não foi bem ano passado e foi vice-campeão brasileiro. Sim, foi vice-campeão brasileiro. Num campeonato de pontos corridos, você tem que ganhar de times mais fracos que você e de times mais fortes também para você pensar em ser campeão. O problema é que o Palmeiras, há algum tempo, não tem conseguido ter bons desempenhos contra times que brigam contra ele mesmo, entendeu? Quando o Palmeiras nas últimas vezes aí pegou um Flamengo, pegou um Botafogo, o próprio Corinthians, o Ramon Dias tem conseguido desmontar o Palmeiras. Lógico, na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou muito mais que o Corinthians, mas no fim o resultado é o que importa. Então, eu acho que o Abel tem condição, mas é difícil a gente falar, porque antigamente, quando eu era repórter também, assim como você ia muito para o dia a dia, e eu também acompanhava o dia a dia como repórter da Band, a gente via os treinos, né? Hoje a gente não tem mais acesso a isso, então eu não sei qual é o trabalho que está sendo feito de verdade. O que a gente tem acesso é o material que o clube divulga. Então, assim, eu não sei como tem sido esses treinamentos, eu acredito na capacidade do Abel Ferreira, mas a verdade é que hoje o time do Palmeiras apresenta soluções muito pobres, principalmente para o elenco que tem. Não é possível que um time não consiga entregar mais com as peças que tem hoje. Falam do Richard Rios e tal. Pô, o Richard Rios é o titular da seleção colombiana e a seleção colombiana vive um dos seus melhores momentos da história, sabe? Você tem o Rafael Veiga super vitorioso, você tem a chegada do Vitor Roque, que é um menino que saiu daqui do Brasil e muitos perguntavam se ele era melhor que o Endrick era melhor do que ele. Ou seja, nível ele tem. E, enfim, outras peças aí que acho que podem apresentar um futebol melhor e eu acho que o Palmeiras pode ser mais combativo dentro de campo. Perfeito, é isso. A Isa passou com categoria pelos temas. Hoje a gente não vai brincar, nem vai trazer jogador e tal, diferente. Acho que vamos dar um tempinho, porque eu tô até de preto aqui, tô meio de luto, De certo? luto. Bom, vamos falar um pouquinho do para frentemente, Isa, porque eu vou colocar aqui na tela os próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro até o Campeonato Mundial. Domingo, Botafogo, aí tem Libertadores, Sporting Cristal, aí tem o Sport fora, certo? Aí tem de novo Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño, depois tem o Corinthians no Allianz Parque. Espero que corra tudo bem, que não tenha cabeça de porco, nem rojão de jogador, enfim, que isso possa
que quem manda no futebol brasileiro possa tomar as providências cabíveis. Aí eu Uhum. continuo só com o Campeonato Brasileiro, o Inter fora, o Bahia em casa, o Vasco fora, o São Paulo em casa, Red Bull fora, Flamengo em casa, Cruzeiro fora, Juventude em casa e o Santos fora, antes de embarcar para os Estados Unidos e jogar o Campeonato Mundial, além dos jogos da Libertadores e da Copa do Brasil intercalados, né? Então, nos Uhum. próximos 70 dias são 20 jogos, é um negócio de louco, é muita coisa. Uhum. E agora, qual é o teu olhar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na temporada, diante desse quadro? Bom, já começa com uma pedreira, né? Já começa com o Botafogo, que foi o grande adversário do ano passado, que venceu tudo. É claro que o Botafogo hoje tem uma outra cara, mas ainda é um time forte. É... Olha, Massa, como eu disse, o Palmeiras precisa ainda avançar, melhorar em alguns pontos técnicos, táticos, psicológicos. Eu espero que essas peças que ainda estão para entrar possam ajudar nessa melhora. O Paulinho, que a gente ainda não viu jogar no Palmeiras, é um jogador muito forte, mas é isso. Ele vai ter essa aproximação, ele vai ajudar nessa aproximação que está faltando na equipe do Palmeiras, né? O Maurício, eu acho que é um cara que estava muito bem e faz falta, tem feito muita falta. Eu gosto muito do Evangelista, eu acho que ele também pode ajudar o Palmeiras, mas assim, é difícil a gente fazer uma previsão hoje, né? O futebol ele muda muito rápido. Hoje o Palmeiras precisa se reerguer, essa é a verdade, porque por mais que não dê para ganhar todos os títulos, e eu acho que a gente nem espera isso, a gente espera que, pelo elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras pode cair, mas que caia de pé. E eu acho que a final do Campeonato Paulista foi tão pobre, o que o Palmeiras apresentou foi tão pobre, que se for assim durante toda a temporada, eu não vejo grandes perspectivas de título. Acho que para brigar por título, e tem elenco para brigar por título, a mentalidade precisa mudar e precisa se resolver essas questões aí de efetividade, de ter mais opções de ataque, táticas. Então, vamos ver, né? Vai ser uma temporada É, muito puxada e pesada. perfeito. A bola está com o senhor Abel Ferreira, ou com o Mister, como eles chamam, e também com jogadores, evidentemente, claro, a gente não isenta os jogadores das Não. responsabilidades. Bom, estreia no Campeonato Brasileiro, então, amanhã. Aqui no canal você acompanha o pré e o pós-jogo, como sempre, ganhando ou perdendo, estaremos aqui, né? Sempre. Isa, palpite para você amanhã, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Vamos acreditar que o Palmeiras vai começar bem esse campeonato brasileiro, vai 2-1, 2-1, tá bom. Meu né? palpite é 1-0. Tá bom, tá louco de bom começar com 3 pontos. É Muito isso. bem, Isa Labate, a Isa com a gente aqui neste sábado. Muito obrigado a todos pela presença. Deixa o like, sua inscrição, o seu comentário. Eu sempre vejo todos, respondo alguns, deixo um coraçãozinho quando eu gosto, ou se não é muito legal, eu deixo para lá, faz parte. Obrigado, Isa. Bom fim de semana para você, tá bom? Obrigada, Massa. Bom final de semana para você também, para todo mundo que acompanhou a gente e até o próximo sábado. Combinado. Isalabate, que beleza, olha que coisa tão diferente, né? Oh, Deus, generoso comigo por deixar eu falar. Se eu não pudesse falar, eu estava morto. É isso aí, valeu, muito obrigado.